Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Caros fiéis, há 2 semanas nós tivemos oportunidade de tratar da oração da manhã, que, sob certo aspecto, é a mais importante do dia, por causa da necessidade que temos da graça atual, a fim de mover o nosso organismo espiritual na direção de uma boa obra. A graça atual, como já sabemos, consiste em todas aquelas boas inspirações, todos aqueles movimentos interiores, atrativos, luzes, enfim, toda a ação transitória do próprio Deus na alma, a fim de movê-la na direção de uma boa obra. A graça atual é uma qualidade fluida e transitória na alma, a fim de dar força, a fim de dar energia à alma, para que ela execute alguma boa obra sobrenatural. Como nós temos uma necessidade radical da graça atual para mover a nossa alma na direção de uma boa obra, a providência previu, ao longo da nossa vida, uma torrente de graças atuais, sendo que, muitas vezes, a boa inspiração que recebemos do Espírito Santo consiste justamente em rezar. Afinal, pela oração, nós conquistamos muitas e abundantes graças para dar ainda mais energia ao nosso organismo espiritual. Pois sem essa força, sem essa energia sobrenatural que vem da graça atual, o nosso organismo espiritual permanece inoperante. É por esse motivo que a oração da manhã pode ser considerada a mais importante do dia, porque quem começa o dia bem, quem começa o dia com a oração da manhã, a tendência dessa alma é permanecer bem, procurando conservar ao longo do dia um espírito sobrenatural, porque ao longo do dia essa alma terá maior desejo de fazer oração, de dedicar um tempo à leitura espiritual, de rezar o terço. Quem começa o dia com a oração da manhã combate desde os primeiros momentos do dia as más inclinações do nosso espírito humano, que é um espírito orgulhoso, apegado às consolações e avesso ao esforço. Em outras palavras, quando o dia começa bem, a tendência é que ele se conserve bem. Mas quando o dia começa mal, muitas vezes ele termina péssimo. A falta de oração da manhã dá maior liberdade às más inclinações da nossa natureza ferida pelo pecado. Porque a falta da oração da manhã, que dá maior liberdade às más inclinações da nossa natureza ferida, a partir disso, a nossa natureza não receberá o remédio da graça, a não ser talvez no final do dia. Ou então não receberá o remédio da graça em momento algum, quando o dia se passa sem oração. Em resumo, caros fiéis, se quisermos adquirir uma mentalidade genuinamente católica, devemos praticar a oração da manhã, pois nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Seria muita presunção da nossa parte tentar manter uma vida católica sem a ação da graça, sem a força, sem a energia que vem da graça atual. Ninguém pode sustentar uma vida católica apoiado apenas no esforço ou principalmente
no esforço. Nós dependemos da graça, seja para fazer obras com mérito sobrenatural, seja para fazer obras naturais, que sejam integralmente boas, isto é, que não estejam contaminadas com o veneno do nosso orgulho. Por outro lado, se nós necessitamos da oração da manhã para alcançar o auxílio da graça atual, a fim de receber aquela energia, aquela força, aquela firmeza, aquela coragem para pôr em ação o nosso organismo sobrenatural e assim praticar as virtudes. Por acaso, a oração da noite não seria então uma oração pouco útil, talvez desnecessária? Afinal de contas, quando estamos dormindo, o nosso organismo espiritual não está em ação. Quando estamos dormindo, não exercemos praticamente nenhuma virtude, não sofremos praticamente nenhuma tentação. Na verdade, é virtuoso dormir no horário previsto, é virtuoso tomar o descanso necessário a fim de estar bem disposto para os deveres do dia seguinte, assim como é virtuoso acordar no horário previsto. Porém, durante o sono, nós não fazemos uso da razão para ceder a uma grave tentação. Sendo assim, a oração da noite parece pouco útil, talvez desnecessária. Ora, a oração da noite é necessária por um motivo distinto da oração da manhã, pois, enquanto nós fazemos oração da manhã para preparar o nosso espírito para as dificuldades da vida, nós fazemos oração da noite para preparar o nosso espírito para a inevitável aproximação da nossa morte. Nós todos iremos morrer, caros fiéis. É uma questão de tempo. No leito da nossa morte, para aqueles que tiverem a graça de não morrer de uma morte repentina, no leito da nossa morte, um turbilhão de pensamentos irá assaltar o nosso espírito, conduzindo-nos facilmente ao medo, ao terror e, quem sabe, ao desespero. No leito da nossa morte, perceberemos que desperdiçamos a maior parte da nossa vida com ninharias, com bobagens, com vaidades. Desperdiçamos a nossa juventude com pecados contra a castidade. Arruinamos o matrimônio por meio da discórdia, da fuga dos sacrifícios necessários para a educação dos filhos. Prejudicamos a nossa carreira, porque procrastinamos aquele estudo ou aquele esforço que nos teria conduzido a uma promoção. No leito da nossa morte, sentiremos falta de todas aquelas missas que não assistimos durante a semana e que trocamos por bagatelas oferecidas pelo espírito diabólico. No leito da nossa morte, lamentaremos a fuga, a evasão do sacramento da confissão, que teria certamente impedido muitas quedas no pecado. No leito da nossa morte, perceberemos que nunca fizemos uma verdadeira penitência dos nossos pecados. Nunca adquirimos o espírito de penitência, sequer nas quaresmas, nas dezenas e dezenas de quaresmas que a providência nos deu, ano após ano.
Porém, no leito da nossa morte, será muito tarde para tentar reverter uma vida repleta de misérias mal curadas. É por esse motivo que a providência nos dá, todos os dias da nossa vida, a oportunidade de nos prepararmos para o tremendo dia da nossa morte, pois todos os nossos dias terminam com o sono da noite. O sono, caros fiéis, o sono nada mais é do que uma imagem da morte. Nós temos uma necessidade vital de dormir. Nós passamos praticamente 1/3 da nossa vida dormindo. Mas além da necessidade de reparação, de restauração das nossas forças e de tantos outros benefícios do sono, a providência nos dá o sono como uma imagem da morte. Durante o sono, nós perdemos o exercício da nossa razão. Ou seja, nós não pensamos, não fazemos planos, não tomamos decisões, não dirigimos nenhuma ação que exija o exercício da razão. A nossa imaginação pode trabalhar durante o sono por causa dos sonhos ou dos pesadelos, mas a nossa razão e a nossa vontade dormem, por assim dizer, durante o sono. Nesse sentido, o sono nos lembra a morte. O sono nos lembra aquele estado no qual o nosso corpo se encontrará após a separação da nossa alma, incapaz de qualquer operação intelectual, mas também incapaz de qualquer operação motora ou sensível. Portanto, caros fiéis, como o sono é uma imagem da morte, a cada noite, quando vamos dormir, nós temos uma oportunidade para preparar a nossa morte. A Igreja sempre considerou o sono como uma preparação para a morte, porque no ofício divino, a oração das completas, que os religiosos e os sacerdotes são obrigados a rezar todas as noites. Enfim, na oração litúrgica da noite, a Igreja põe nos lábios dos religiosos e dos sacerdotes aquele cântico do velho Simeão, quando ele tomou nos braços o menino Jesus apresentado no templo. Nunc dimittis servum tuum, Domine. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Em outras palavras, todas as noites, os religiosos e os sacerdotes rezam o mesmo cântico de Simeão e fazem suas as palavras daquele homem justo e piedoso. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Isso significa que nós devemos ter o mesmo estado de espírito que o velho Simeão para tomar as suas palavras em nossos lábios. Nós devemos ter a mesma paz de consciência que o justo Simeão para dizer com coragem a nosso Senhor que estamos prontos para morrer, se assim for da vontade de Deus. Mas nós sabemos que isso não é nada simples. Na verdade, nós não estamos tão bem preparados como o velho Simeão para entrar na vida eterna, porque todos os dias nós manchamos a nossa consciência com inúmeros pecados, e quem sabe com pecados graves e vergonhosos. É por esse motivo que a oração da noite é a ocasião privilegiada para fazer o exame de consciência e o ato de contrição.
Não um exame de consciência que seja apenas uma mera recordação dos pecados cometidos, mas uma recordação unida a um esforço, a um trabalho da inteligência que reflete, que pondera, que medita a respeito da malícia de um certo pecado, de um certo vício. Ora, não há remédio mais eficaz para nos mover à contrição dos nossos pecados do que a paixão de nosso Senhor. É por isso que o exame de consciência não é apenas um trabalho de pura inteligência, um monólogo, uma conversa íntima consigo mesmo, o que seria inútil para a vida espiritual. Pelo contrário, nós devemos considerar os nossos pecados, tendo diante dos olhos o mistério do amor excessivo, do amor extremo que Jesus Cristo nos manifestou na sua paixão. Enquanto Simão Pedro disse durante a paixão: "Eu nem conheço tal homem", nós não devemos cometer o mesmo erro. Pelo contrário, nós devemos fixar os nossos olhos no mistério da paixão, se quisermos fazer um bom exame de consciência. Afinal, nossos pecados têm um peso, o peso do desamor, o peso da ingratidão, o peso de amar apaixonadamente uma criatura a ponto de romper o vínculo de caridade que nos une ao Sagrado Coração. Nossos pecados têm um peso, nossos pecados têm um preço. Nós não veremos o peso e o preço dos nossos pecados senão diante da cruz do Salvador. A cruz de nosso Senhor é a balança na qual nós pesamos os nossos pecados e calculamos o preço do nosso desamor, da nossa ingratidão, da nossa presunção. Portanto, caros fiéis, o ato mais essencial da nossa oração da noite deve ser essa breve preparação diária para a morte, por meio do exame de consciência e da contrição dos pecados, tendo diante de si a cruz do Salvador. No entanto, por acaso nós fazemos fielmente a oração da noite todos os dias? Ou melhor, por acaso nós nos preparamos todos os dias para a morte? Pois, infelizmente, devemos reconhecer que a mesma negligência ou a mesma preguiça que afeta a oração da manhã, muitas vezes afeta a oração da noite. A causa para esse mal é muito simples. Nós não temos hora para dormir. Nós podemos criar alguma expectativa de que nessa noite dormiremos cedo, mas facilmente nós cedemos às distrações do mundo virtual e assim perdemos um tempo precioso que é roubado da oração e do sono. E quando percebemos o erro que cometemos, já é tarde demais para remediá-lo. Afinal, o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Nós podemos recuperar dinheiro, podemos recuperar bens materiais, podemos recuperar muitas coisas nessa vida. O tempo, não. Se perdermos 2 horas do nosso sono com bobagens, são 2 horas que não voltam mais.
Em resumo, quem não tem hora para dormir, dificilmente tem hora para rezar. Quem não tem hora para dormir, nunca sabe em qual momento fará a oração da noite. Mas o prejuízo de não ter hora para dormir, o prejuízo de distrair-se, talvez longas horas, com bobagens, ou com conteúdos simplesmente desnecessários, quando não com pecados no mundo virtual. Enfim, o prejuízo não atinge apenas a oração da noite. O prejuízo atinge a oração da manhã também. O motivo é muito simples. Quando o sono é prejudicado, o horário de acordar é afetado e, consequentemente, a oração da manhã. Então, o primeiro bem que devemos fazer à nossa alma é determinar com clareza qual é o nosso horário de dormir e qual é o nosso horário de fazer a oração da noite. Nós não podemos passar a nossa vida inteira fugindo da preparação para a morte, fugindo do exame de consciência, fugindo da contrição dos pecados. Pelo contrário, nós devemos determinar com clareza qual é o nosso horário de dormir e qual é o nosso horário de fazer a oração da noite. Se nós negligenciamos com muita frequência o exame de consciência e a contrição dos pecados, em breve, é o sacramento da confissão que sofrerá consequências. Afinal de contas, caros fiéis, se uma alma que vive na graça santificante, se essa alma cometer um pecado grave, normalmente ela se sentirá culpada por essa falta, assim como sentirá o desejo de procurar a confissão. Porém, se ela tardar em procurar o sacramento e recair de novo e de novo naquele pecado, em outros tantos pecados, pouco a pouco ela perderá aquela sensibilidade de consciência de quem se sente culpado e necessitado da graça, para cair então num estado de consciência cauterizada, ou seja, de consciência insensível, de quem não sente mais arrependimento dos pecados que cometeu e tampouco desejo de se confessar. O pecado, pouco a pouco, cega a alma. Ora, se certos sinais na vida de um católico são verdadeiros sinais de salvação, de eleição, como, por exemplo, a frequentação dos sacramentos, assim como uma profunda devoção à Nossa Senhora. Por outro lado, viver em estado de pecado mortal habitual é, sim, um sinal de condenação. Isso não quer dizer que uma certa alma vai se condenar, mas ela não está fazendo nada para reverter o seu estado. Na verdade, ela está jogando com o tempo que a providência lhe dá, supondo que ainda haverá tempo, sendo que ela tem desperdiçado todo o tempo que a providência já lhe deu. Como diz São Paulo na Epístola aos Filipenses, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envadecimento, e só tem prazer no que é terreno. Pois muitas almas hoje
não estariam à beira da condenação se tivessem sido mais fiéis ao exame de consciência cotidiano e ao exercício da contrição perfeita na oração da noite. Portanto, caros fiéis, a oração da noite possui um bem inestimável. A oração da noite nos põe diante da nossa consciência e obriga-nos a examinar os nossos pecados em face do mistério do amor que nosso Senhor nos testemunha em sua paixão. Talvez seja por isso que muitas almas que começaram bem terminaram mal, caindo de uma consciência sensível para um estado de consciência cauterizada. Começaram com grande abertura de coração para com o diretor espiritual e depois terminaram sozinhas e perdidas, após terem evitado inúmeras vezes procurar a direção. Examinemos todos os dias a nossa consciência, preparemos a nossa morte na oração da noite, para que não procuremos a penitência num tempo em que não poderemos mais encontrá-la. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.